Não se iluda. Bora, meu povo. Bom dia. Bom dia. Segunda-feira. E a gente não parou, né? Hoje a gente vai trabalhar a questão da insegurança. Eu quero trazer muita programação neurolinguística para que você possa, de alguma forma, não permitir que a insegurança bloqueie a sua experiência enquanto ser humano. Não permitir que a insegurança faça com que você engavete os teus sonhos. Não permitir que a insegurança, de alguma forma, faça com que você tenha uma vida menor do que aquela vida que você merece. Existe um sem número de pessoas que estão, de alguma forma, deixando os seus sonhos de lado, enterrando os teus sonhos, colocando os teus sonhos na gaveta por causa da insegurança. E eu definitivamente não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que você viva uma vida menor do que aquela que você pode viver. Então, o movimento que nós vamos começar hoje, provavelmente a gente vai para amanhã, a gente vai bater duro aqui nessa questão da insegurança, tá bom? Então eu quero dar bom dia para vocês com a minha música, né? Pra gente poder ir se preparando, certo? Se você acredita que alguém precisa estar aqui, alguém que você acredita que é importante, que está no seu coração, e que de alguma forma precisa ouvir as coisas que nós vamos colocar aqui, esse é o momento de você clicar nessa seta e compartilhar isso com essa pessoa. Porque nessa semana nós vamos vencer a insegurança. Nessa semana nós vamos de alguma forma superar o medo. Nessa semana eu quero que absolutamente a esperança consiga vencer o medo. Para que a gente nunca mais viva uma vida menor por medo, por insegurança. Para que a gente nunca mais abra mão dos nossos sonhos. Para que a gente nunca mais olhe no espelho e não goste do que está vendo. Para que todas as vezes em que nós olharmos no espelho agora, a gente possa gostar daquilo que a gente vê. Eu não estou falando de estética. Eu estou falando de gostar daquilo que você se transformou. Das escolhas que você fez. Tá bom? Então vai ser uma semana magnífica. A última semana do Movimento Viver de Terapia. Bom dia! Vamos lá! Deixa eu botar o tema aqui. Muito bem, não deixe a insegurança te bloquear. Muito bem. Quero aproveitar para lembrar os senhores que durante essa semana a Casa dos Sonhos está aberta. Esse nome que o Sandro colocou. Isso significa que todos os vídeos do Desafio dos 21 Dias está disponível gratuitamente. Eles estão disponíveis gratuitamente. Só precisa ir lá na biografia e se cadastrar, tá bom? Só isso. Tem vídeos lá magníficos, e eu acredito que vale a pena. Se você já assistiu, voltar a assistir. Se você perdeu uma ou duas aulas, você voltar lá para aquela live. Vale a pena. Porque cada coisa que nós falamos aqui ao longo da trajetória foi importantíssima para nós chegarmos até aqui, tá bom? Cada coisinha foi importante. Ontem nós batemos, acho que essa live é a 15ª live, salvo engano. Deixa eu ver, 15ª live, nós estamos na 15ª live. Já tivemos 14 lives, certo? Daniela Tarante já se cadastrou. Bom dia, meu povo! Como eu disse, esse é o momento de você clicar nessa seta
e compartilhar com alguém que precisa desse tema aqui, ó. Desse tema aqui, ó. Não deixe a insegurança te bloquear. Não deixe a insegurança te bloquear, tá bom? E vai se preparando, tá? Senta numa cadeira, puxa o cinto de segurança. Veio com EPI, venha de EPI, tá bom? Que o bicho vai pegar. O Ilvan bonzinho de ontem ficou ontem, viu? Ontem foi sobre amor, tá? Vamos lá. Sandro tá pedindo pra avisar que depois dessa semana a Casa do Sonho vai ficar por uma recorrência de míseros R$9,90, tá? E a gente vai liberando sem número de outras lives que nós fizemos já também lá. Então, vocês podem continuar lá por R$9,90, tá? Para manutenção do processo. Ok. Muito bem. Bom dia, meu povo! Eu espero que vocês tenham passado um excelente final de semana. Espero que vocês tenham passado um final de semana magnífico, né? Notei que algumas pessoas estavam comigo aqui. O pessoal dessa vez não me abandonou no final de semana. Não acredito nisso. A de ontem foi importantíssima. Importantíssima. Karine, seguinte. Sandro, você já cancelou a live? Se você não cancelou a live, eu quero que você deixe a live lá, porque eu quero dar um tempo pra Karine. Depois dessa live, vou dar 2 horas pra ela poder ir lá e assistir. Tá bom? Tá bom? Eu vou deixar um tempinho pra você ir lá e assistir. Se Sandro ainda não cancelou. Tá bom, Sandro? Você cancelou? Se você não cancelou, eu vou deixar lá, porque tá lá no IGTV, tá bom? E a de ontem foi, ó... Eu acho que foi pra você, Karine. Sério mesmo. A de ontem foi incrível. Certo? Eu tenho algumas, mas não nesse movimento aqui. Ah, ela pode se cadastrar... Ih, rapaz, tô ficando maluco. Ela pode se cadastrar na Casa dos Sonhos. Lá já está a live, verdade. Você tem razão, Sandro. Desculpa, tô ficando maluco. Vamos lá? Pessoas, o seguinte. Não deixem insegurança te bloquear. Não deixem insegurança te bloquear. Eu quero falar com vocês sobre Eu quero falar com vocês sobre processos que nós vivemos às vezes na nossa vida e processos que muitas vezes a gente nem se dá conta de que está vivendo quando a coisa está acontecendo, tá bom? Eu quero mostrar para você quantas e quantas coisas. Eu quero que você se conecte com você mesmo, para que você possa perceber quantas e quantas coisas você simplesmente abortou na sua vida. Em outras palavras, você não permitiu que viesse ao mundo por insegurança. E eu quero falar para você que você não está sozinho com relação a isso. Você está de galera. Se fosse o Carnaval de Salvador e Ivete Sangalo passasse com um trio elétrico perguntando quem é inseguro aí e as pessoas fossem honestas, elas não fossem falsas consigo mesmos e com os outros, seria todo mundo levantando a mão. Seria um arerê, tá bom? Porque a insegurança, ela faz parte da condição humana, do momento que nós estamos vivendo, tá bom? Mas o primeiro passo para que nós possamos de alguma forma superar essa insegurança, a insegurança que impede a gente muitas vezes de abrir o nosso próprio negócio, a insegurança que impede a gente muitas vezes de escolher a vida que a gente quer para nós, entende? A insegurança que nos impede muitas vezes até mesmo de viver um grande amor. A insegurança que nos impede muitas vezes de viajar, de conhecer novos lugares. A gente não tem ideia do quanto a insegurança nos bloqueia. A gente não tem ideia de como a insegurança nos bloqueia, tá bom? E eu quero dizer para você que o primeiro passo para que a gente possa superar a insegurança é admitir para a gente mesmo que a gente experiencia essa condição emocional, que a gente vive essa condição emocional em nossa vida, que de alguma forma isso ainda acontece comigo. E talvez conseguir até mesmo fazer uma digressão, fazer um reboot,
fazer uma regressão espontânea e perceber o número de coisas que nós deixamos de fazer ou que nós deixamos pelo caminho por causa da insegurança. Tá bom? Eu quero conversar sobre isso com vocês. Certo? Eu quero conversar sobre isso com vocês. Tá? Então, se vocês estão preparados, digam sim aí no chat, clique no coração e digam sim aí no chat para eu saber que vocês estão preparados para que nós possamos começar. Tá bom? Para que nós possamos começar. Certo? Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muito importante, tá? Muito importante. Eu vou apresentar a headline aqui de 2 notícias para vocês. E aí depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? E eu quero que vocês me respondam essa pergunta. E eu quero que vocês sejam mais honestos, o mais honesto possível. Ó, a headline da primeira notícia é o seguinte: coronavírus, 2 pontos. Estamos diante de uma ameaça de extinção. E as pessoas nem mesmo sabem disso, afirma o sociólogo. Coronavírus, estamos diante de uma ameaça de extinção. E as pessoas nem mesmo sabem disso. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ver, tá bom? Vamos fazer um negócio aqui um pouco diferente. Olha só. Coronavírus. Estamos diante de uma ameaça de extinção. E as pessoas nem mesmo sabem disso, afirma o sociólogo, meu colega. O sociólogo, meu colega. Afirma o sociólogo, meu colega. Só que agora eu vou colocar uma outra notícia aqui para vocês. Ó, eu quero colocar uma outra notícia. Tá todo mundo me vendo? Eu quero colocar uma outra notícia. Todo mundo acompanhando, né? Em ação inédita, Galeria de Arte se une para driblar impacto da pandemia. Em ação inédita, galerias de arte se unem para driblar o impacto da pandemia. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês aqui, tá bom? Eu preciso que vocês sejam honestos comigo, tá bom? Uma coisinha muito importante. Qual dessas notícias chama mais a sua atenção? Tá bom? Eu sou capaz de dar o meu rim, que é muito provável que a notícia que chame mais a sua atenção seja: estamos diante de uma ameaça de extinção e as pessoas nem mesmo sabem disso. Estamos diante de uma ameaça de extinção e as pessoas nem mesmo sabem disso. Eu sou capaz de dar o meu rim. Eu acredito tanto nisso que é bastante provável isso que eu sou capaz. Entende? Sabe por quê? Que a primeira... Pode botar aí. A primeira. Sabe por que a primeira? Eu quero explicar isso para vocês utilizando a neurociência. Tá bom? A neurociência. Existe uma parte do nosso cérebro que é a mais antiga, que a gente chama de primitiva, que é o cérebro reptiliano, e que ao longo da história foi programado para detectar qualquer ameaça de perigo, qualquer risco eminente que pudesse colocar de alguma forma em xeque a nossa vida. Existe essa parte do cérebro que é muito desenvolvida, está na base do cérebro reptiliano, tá bom? O cérebro reptiliano. E esse cérebro reptiliano, ele foi programado de alguma forma para ter atenção àquilo que de alguma forma poderia de alguma forma causar algum tipo de insegurança, ameaçasse a nossa experiência enquanto ser humano de alguma forma. De alguma forma. Então imagine, sei lá, 10, não sei quantos anos atrás, você numa savana, certo? E aí de repente você está com seu filho, cuidando do seu filho, ou sei lá, você está caçando, não sei. E aí você está na savana e de repente não tem vento, e aí o mato começa a se movimentar. O que é que acontece? A sua mente vai diretamente para ali, para onde o mato começa a se movimentar, porque é provável que exista algum predador, e algum predador pode colocar em risco a sua vida, a vida do seu herdeiro, da sua prole, não é? Então, ao longo de anos, por uma questão de sobrevivência, o nosso cérebro, ele foi programado dessa forma, a dar mais atenção àquelas coisas que de alguma forma poderiam colocar em risco a nossa vida. A dar mais atenção àquelas coisas que de alguma forma poderiam colocar em risco a nossa vida. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante.
Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. O que é que acontece? O que acontece é que os meios de comunicação sabem disso. O que acontece é que todo mundo que trabalha com narrativa, com persuasão, de alguma forma sabe disso. E o que acontece então é que para poder manipular processos, para poder manipular a nossa atenção, eu não sei se você percebe, mas o tempo inteiro os meios de comunicação estão nos infringindo o medo. O tempo inteiro os meios de comunicação estão nos infringindo o medo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante, tá bom? Eu quero fazer só um parêntese para que você possa entender uma coisa. O dinheiro está aonde a atenção está. Vocês entendem? Olhem para onde está todo mundo olhando e você vai ver onde é que está o dinheiro. Porque a atenção é um dos bens mais preciosos que existem no mundo do capitalismo. Olhe para onde está todo mundo olhando e veja onde é que está o dinheiro. Então o que é que a mídia faz? A mídia bombardeia você o tempo inteiro com um conjunto de coisas para levar você o tempo inteiro a ter atenção. O tempo inteiro a ter atenção. E normalmente são coisas que manipulam você para deixar você inseguro. Normalmente são coisas que manipulam você para deixar você inseguro. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Manipulam você para deixar você inseguro. Essa matéria aqui mesmo, eu quero colocar aqui para vocês, porque às vezes eles fazem a headline até para lhe provocar, só para vocês entenderem. Depois eu quero que vocês leiam essa matéria. Essa matéria eu quero que vocês leiam. Essa matéria é desse sociólogo aqui, acho que é Jeremy, Rifkin, sei lá. É desse sociólogo aqui. E a matéria não tem nada que ver com a headline. A matéria não tem nada que ver com a headline. Nada. Na matéria, ele fala sobre aquecimento global. Ele faz uma especulação de que o coronavírus é uma resultante das alterações climáticas. E ele fala de uma perspectiva de décadas para que ocorra a extinção. Mas do jeito que foi posto aqui, faz sentido que você pensou que era o coronavírus que ia extinguir a humanidade? Que nós estávamos vivenciando o processo de extinção agora? E que isso era real? E por que eles fizeram isso? Porque essa é a forma mais eficiente de ativar a parte do cérebro chamada cérebro reptiliano para fisgar a minha atenção. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Entendem mesmo o que eu estou querendo dizer? Eu estou colocando isso aqui porque isso aqui é muito importante para os processos que nós estamos vivendo aqui. Para o que eu quero dizer para vocês. Eu estou colocando isso aqui porque isso aqui é muito importante para os processos que eu quero dizer para vocês. Tá bom? Quanto mais medo você tem, quanto mais insegurança você tem, mais facilmente manipulado você é. E a equação funciona assim: medo, atenção, manipulação. Entendam o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, tá bom? Se você ligar a televisão de manhã hoje, e se você assistir toda a programação, e aqui eu não vou falar da Rede Globo porque eu sou contra a Rede Globo não, é de qualquer emissora de TV aberta, você vai ver que eles vão repetir diversas vezes a mesma informação, só que de formas diferentes. E todas as vezes em que isso acontecer, absolutamente todas as vezes em que isso acontecer, todas as vezes, eles vão estar infringindo, de alguma forma, o medo em você. Eles vão estar infringindo, de alguma forma, o medo em você. E por que eles fazem isso? Porque a mídia vive de atenção. Eles precisam de atenção. Porque depois vem a propaganda, e quanto mais alta a audiência, quanto mais elevados os índices de audiência, maior o custo daquela propaganda. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vocês começam a compreender, então, que de alguma forma a insegurança, que é um mecanismo de defesa ancestral, que foi implantado pela natureza, porque a insegurança não é algo ruim. Preste atenção. Insegurança não é algo ruim.
A questão é a dose. A questão é a dose. Qual é a diferença do remédio para o veneno? A dose. Porque às vezes se sentir inseguro é muito importante para que você possa se precaver. Às vezes se você se sentir inseguro é muito importante para que você possa se precaver. Mas a dose vira um veneno. E o que acontece é que a mídia, os meios de comunicação manipulam esses processos porque conseguem compreender como é que a nossa mente funciona para nos manter fisgados, para manter a nossa atenção ali na frente da tela, para que a gente fique que nem um zumbi, consumindo informações que de alguma forma fazem com que nós, a cada informação, a cada toque da música, a cada matéria, a gente fique mais inseguro, mais inseguro. De tal forma que há pessoas que não fazem mais nada na vida, a não ser olhar as merdas das informações sobre o coronavírus. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Mais nada! Tem gente que tem um emprego e que está em casa nesse momento porque não é uma atividade essencial e aí está em casa nesse momento e que está simplesmente consumindo as merdas das notícias sobre o coronavírus. Como se você ouvir a notícia sobre o coronavírus a cada 30 segundos fosse mudar a sua vida de alguma forma. E não vai. Não vai. Pelo contrário, você está consumindo o seu tempo. Consumindo o seu tempo. Consumindo o seu tempo. De alguma forma, consumindo o seu tempo. Consumindo o seu tempo de uma forma inútil. Inútil. Então, olha só. Para que você possa vencer a insegurança, mas eu estou me referindo àquela insegurança que de alguma forma se acresce, aquela insegurança que é um veneno, não é um remédio. Para que você possa vencer a insegurança, a primeira coisa que eu quero dizer é: sai da merda da televisão. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Sai da merda da televisão. Porque isso não acrescenta em nada. Isso não acrescenta em nada. Se no final de cada dia você procurar as notícias e der uma lida rápida na internet mesmo, ou se a cada 3 dias você olhar as notícias, você percebe que você não está desatualizado em nada, porque na grande maioria das vezes eles repetem uma coisa atrás da outra, a mesma coisa, fritando o seu cérebro e repetindo, porque eles precisam que você fique com medo. Eles precisam que você fique com medo. Entende isso? Eles precisam que você fique com medo. Porque se você tiver com medo, você aciona a parte do cérebro, o reptiliano. E quando você está acionado com medo, você faz qualquer coisa. Qualquer coisa para aplacar esse medo. Inclusive comprar mais. Inclusive comprar mais. Inclusive comprar mais. Aquilo que você não precisa. Aquilo que você não precisa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês, eu quero que você coloque aqui o van sim. Faz sentido. Faz sentido. Olha, afastar-se da televisão não é nem uma dica, mas é a primeira coisa que eu quero dizer para você não deixar a insegurança te bloquear. Não deixar a insegurança te bloquear. Ontem eu falei com uma amiga minha por conferência e ela é psicóloga e é servidora pública. Ela é professora do estado. Parece que o Rui Costa já disse que até junho consegue garantir os salários. Depois disso, ele não sabe o que vai fazer. O Rui Costa parece que declarou isso. E aí eu falando para ela do movimento, essa pessoa já fez comigo Master Practitioner Trainer, Master Practitioner em Programação Neurolinguística, e eu falando para ela sobre o movimento Viver de Terapia, e ela virou para mim e disse: mas Ilvan, nesse momento de crise, as pessoas não vão querer fazer terapia. E aí eu virei para ela e disse assim: mas Miriam, pelo amor de Deus, é justamente nesse momento de crise, é justamente porque nós estamos vivendo nesse momento que de alguma forma as pessoas vão querer fazer terapia. Porque as pessoas estão em crise em casa. Mas sabe o que é que mobilizava na real ela? O que imobilizava na real ela? O medo.
a insegurança. Não era o que estava acontecendo. Era a insegurança. Porque se você sair um pouco de frente da televisão, você vai perceber aqui uma coisa muito importante que eu quero começar a falar com você, e é real isso aqui, tá? Eu não vim alisar. Eu vou falar uma coisa com você que é real aqui, e eu quero mostrar pra você como a merda do medo, como a merda da insegurança de alguma forma impede você, inclusive, de ver oportunidades na vida. Eu vou mostrar isso aqui pra você. Vamos lá. Primeira coisa, sim, o mundo vai viver uma recessão. Tá bom? Eu anotei aqui, ó. Sim, o mundo vai viver uma recessão. Se você tá em casa esperando o mundo voltar ao normal, eu infelizmente tenho uma péssima notícia para lhe dizer. Não vai voltar ao normal. Nós vamos viver uma recessão depois da crise do coronavírus, depois da crise de saúde, depois da crise de saúde. Nós vamos viver uma recessão que a gente nunca teve precedente na história da humanidade. Não teve. É fato isso. O mundo está globalizado, a economia está globalizada e o dinheiro não está circulando da forma como ele deveria circular. Então, de fato, isso é real. De fato, existem dois problemas. Um problema de saúde e um outro problema de recessão. E como é que eu sei disso? Porque os meus colegas, amigos, empreendedores estão quebrando. Porque quando o governo deixar de ajudar e vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para isso, vai ter um desemprego em massa. As pessoas que estão em casa acreditando que estão seguras porque tem o seu trabalho. Mentira! Segurança não existe nesse momento em que nós estamos vivendo. Segurança é uma grande mentira. É uma grande mentira. Então vai ter desemprego. Pessoas que estão na miséria vão ficar abaixo da linha. Pessoas que estão hoje em emprego vão entrar em uma condição de miséria. Os índices de violência vão crescer. Aliás, eles já estão crescendo. Quem anda aqui por Salvador sabe do que está acontecendo. Eles já estão crescendo. Os índices de violência vão crescer. A gente vai viver uma crise sem precedentes na história da humanidade. Nós vamos viver uma crise sem precedentes na história da humanidade. Porque o mundo está globalizado. Todas as economias foram atingidas pelo coronavírus. Não teve uma. Não foi um problema localizado. É um problema geral. Mas aí é que está a grande questão, entendeu? Aí é que está a grande questão. Você tem duas possibilidades diante disso. Você pode ficar em casa, assistindo televisão e nutrindo o medo e a insegurança, e por isso ficar paralisado, né? Porque, olha, quando o reptiliano é atingido, quando o cérebro reptiliano é de alguma forma ativado, você tem dois movimentos. O primeiro movimento é de fuga. O segundo movimento é de paralisia. Ou você paralisa ou você foge. E aí aqui, de forma moderna, eu posso dizer, ou você entra na inércia, ou você fica ou você não aceita. Você entende? Você fica fugindo daquilo que é realidade. Só que a realidade é que a coisa vai ficar feia sim. É real. Isso é fato. Isso vai acontecer. Porque o Brasil não tem condição. A gente não está tendo nenhum... Desculpa, mas eu nem ia entrar nisso, mas sinceramente, honestamente, a gente não tem nenhuma política, sabe, global, sabe, vindo do executivo para que efetivamente essa coisa melhore. O que é uma coisa que torna tudo muito pior aqui. Só que o que acontece, e é isso que eu quero dizer para você, é que justamente nos momentos de crise é que se abrem as maiores janelas de oportunidade. Presta atenção nisso aqui, ó. Se você conseguir dar um passo para trás e você não se paralisar, se você conseguir desarmar o cérebro reptiliano, e ao invés de ficar fugindo ou paralisado, você conseguir dar um passo para trás e observar e contemplar os processos que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo, você vai perceber que toda crise traz em si uma grande oportunidade. Uma oportunidade de você se reinventar e uma oportunidade de você efetivamente crescer de uma forma que em tempos normais você não teria. Eu vou dar os exemplos aqui que eu já coloquei para você. Nós estamos dentro de um movimento Viver de Terapia. E eu vou colocar aqui para você claramente. Antes da crise, o Brasil já era o país no mundo com maior índice de depressão. No mundo com maior índice de ansiedade. No mundo. Antes da crise, o Brasil já era o país da América Latina com maior índice de pessoas com depressão. Na América Latina como um todo.
Depois dessa crise que as pessoas estão confinadas, só o confinamento, as pessoas estão, de alguma forma, surtando. Eu lhe pergunto, abre-se ou não abre-se uma janela de oportunidade para você e eu desequilibrarmos o equilíbrio, desequilibrarmos a balança entre o dar e o receber, entregando algo magnífico para essas pessoas que estão em sofrimento? Que aplaque de alguma forma a dor dessas pessoas. Abre-se ou não abre-se uma janela de oportunidades, porque quanto mais as pessoas estão em dor, mais ajuda essas pessoas precisam. Quanto mais as pessoas estão em dor, mais ajuda as pessoas precisam. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque ao invés de ficar olhando as merdas das notícias sobre o coronavírus o tempo inteiro na televisão, eu e você podemos nos concentrar em entender quais são os problemas e dores que as pessoas estão passando. E quando você entende isso, você está preparado para escalar o teu crescimento no meio da crise. Porque você pode se preparar nesse tempo em que você tem mais tempo. Nesse tempo em que você tem mais tempo, você pode se preparar para conseguir se instrumentalizar, para de alguma forma desequilibrar a balança entre o dar e receber em um momento de crise e de alguma forma obrigar esse universo a lhe compensar. Entende isso que eu estou dizendo para você, tá bom? Entende isso que eu estou dizendo para você, porque isso é muito importante. Eu já falei isso em outras oportunidades e eu sempre repito, é nos momentos de crise que o dinheiro e o poder trocam de mãos. É nos momentos de crise que o dinheiro e o poder trocam de mãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse sociólogo está certo em um certo nível. Nós estamos vivendo um momento de extinção. Ameaça de extinção. Mas sabe de extinção de quê? Dos velhos padrões. Da forma antiga de fazer. Do modus operandi antes do coronavírus. As pessoas que continuarem operando da mesma forma, como se nada tivesse acontecendo, em suas casas assistindo jornal, notícia, uma atrás da outra, essas pessoas vão ser extintas. Essa é a realidade. De fato, isso vai acontecer, porque o mundo vai mudar em uma velocidade tão grande. Só esses processos que aconteceram de acelerar os processos de digitalização do mundo de uma forma tão intensa que é impossível voltar. É impossível voltar. O mundo não vai voltar ao normal. Ou melhor, o novo normal do mundo vai ser diferente do normal antes do coronavírus. E isso significa que abre-se uma janela de oportunidades. Abre-se aqui uma janela de oportunidades. Presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Abre-se aqui uma janela de oportunidades. Tá bom? As pessoas vão estar em dor em suas casas. As pessoas, elas vão surtar em suas casas. Preste atenção nisso aqui, porque eu não estou falando isso aqui. Eu não estou falando isso aqui porque eu quero infringir medo, não. Não é essa a minha intenção. Eu estou falando isso aqui porque eu estou querendo jogar real com você. O que eu acredito é... Algumas pessoas não sabem, mas eu fiz ciência política, né? Sou bacharel em ciência política. Algumas pessoas não sabem disso, mas o que eu acredito é que países que têm regimes instáveis, a gente vai ver as democracias caírem. E a gente vai ver a instalação de ditaduras. É isso que eu acredito. Porque quando a fome e a miséria batem, ocorrem convulsões sociais. Entende? A gente vai ver isso. Eu moro aqui, no Resgate. Do lado aqui tem Pernambués. Eu não sei onde é que você mora. Se você é classe média. Se você for classe média, do lado tem um bairro popular. Se você estiver incrustado em um bairro popular, você sabe o que é que está acontecendo. Nesse momento, tem pessoas que já estão passando fome. Nesse momento, já tem pessoas que estão passando fome. Então, eu não estou aqui para ficar com um discurso de Poliana. Sabe? A lógica do contente. Não é isso. Não. O que está acontecendo no mundo é muito ruim. É sem precedentes. Mas é justamente por isso que você precisa ter tenacidade mental, domínio emocional. Foi por isso que eu chamei a galera para ir pro gênio emocional. Porque eu acredito verdadeiramente nisso, em domínio emocional. E é por isso que eu estou fazendo esse movimento agora para dizer para você, as pessoas nem chegaram no pico do que é surtar. Porque as pessoas, elas vão literalmente surtar quando os negócios começarem a quebrar.
quando a fome começar a bater, quando os índices de violência começarem a crescer e quando essas pessoas estiverem confinadas em casa, não por causa do coronavírus, mas porque elas estão com medo do que está acontecendo no mundo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E isso significa que abre uma grande janela de oportunidade. E aqui eu quero dizer para você uma coisa muito importante: não seja hipócrita. Eu não quero uma pessoa hipócrita. O que é que eu estou querendo chamar de hipócrita? Eu não estou falando aqui de uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, não. Eu não estou falando aqui de uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, não. Porque se você tiver essa mentalidade, você é um ser humano pequeno. Você não pode, eu não posso, eu e você não podemos pensar em nos aproveitar da miséria para ganhar dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de você aproveitar esta grande oportunidade, essa magnífica oportunidade para se preparar, para aplacar as dores que vão surgir. E o movimento que eu estou traçando aqui é para que você possa fazer isso como terapeuta. Para que você possa aplacar as dores que vão surgir, porque as pessoas vão entrar em depressão, os índices de ansiedade vão crescer, as pessoas vão ficar com medos, inseguras em casa, e você talvez domine um conjunto de instrumentos que lhe permitam desequilibrar a balança entre o dar e o receber. E é natural que o universo lhe entregue mais, porque ele vai se sentir em dívida e ele vai compensar, inclusive financeiramente. Inclusive financeiramente. Mas sabe o que é que você vai fazer quando você tiver esse dinheiro? Sabe o que é que você vai fazer quando você tiver esse dinheiro? 1. Atender às suas necessidades. 2. Realizar os seus sonhos. Lembra da live sobre dinheiro? Quem não estava na live sobre dinheiro, vai para a Casa dos Sonhos para ver. 1. Atender às suas necessidades. 2. Realizar os seus sonhos. 3. E muito importante, filantropia. Dividir. Ajudar. Doar. Cestas básicas. Doar, entrar em projetos sociais, ver quais são as ONGs que estão atuando em bairros populares e doar dinheiro. Para poder ajudar no meio dessa crise, é importante você ter dinheiro. E é por isso que eu quero que você tenha dinheiro, porque você é uma pessoa do bem. Eu não quero que você lucre com a miséria dos outros, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é você se instrumentalizar para desequilibrar a balança entre o dar e o receber, porque você tem instrumentos capazes de aplacar a dor das pessoas que estão em casa. A dor. E você vai ganhar dinheiro com relação a isso, vai sim. Mas dinheiro é o menor que você vai ganhar, sabe por quê? Porque quando você entrega algo de maravilhoso para o universo também te devolve. Ele te devolve em saúde, ele te devolve em alegria, ele te devolve em paz mental. Ele te torna um ser humano que é mais feliz, porque você está contribuindo com a lei, com a ordem. Você está ajudando pessoas. O dinheiro é uma consequência. E quando você tiver dinheiro, eu quero que você, nessa ordem, atenda às necessidades suas e da sua família, realize os seus sonhos e utilize uma parte significativa desse dinheiro para poder ajudar pessoas. Sem esse terceiro ponto, você vai ser uma pessoa menor. Sem esse terceiro ponto, sabe por quê? Porque você não vai poder viver bem no meio da miséria, sem dar uma contribuição. Isso é causa de um sem número de transtornos de ordem emocional, porque as pessoas se sentem incongruentes, porque elas estão dentro dos seus castelos, com comida em suas casas, com as pessoas passando fome, mas elas não fazem nada. E você não vai ser essa pessoa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Entende o que eu estou querendo dizer? Mas para isso, nesse momento, agora, não é daqui a 1 mês, 2 meses, é agora. Agora. O pessoal está dizendo que o pico da crise está chegando agora. Da crise de saúde, né? Que os hospitais estão começando a ficar lotados, aqui na Bahia, inclusive, a gente está chegando no pico. É agora. É agora. Ouça o que eu estou dizendo aqui para você, porque vai ser agora. É agora que você tem que fazer. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 2 meses. É agora. Agora você tem que ter instrumentos que lhe permitam entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo e de alguma forma desequilibrar a balança entre o dar e o receber. Porque daqui a 2 meses, eu e você não sabemos como é que vai estar o nosso país. E quem está falando não é o Ivan, não. Quem está falando não é o Ivan, não. A gente sabe o que é que vai acontecer na Europa. O Estado ele vai comprar a dívida e vai garantir. A gente sabe o que é que vai acontecer na Europa. A gente sabe que nos Estados Unidos o pau vai quebrar, mas eles são uma economia muito grande. Mas eu e você não sabemos o que é que vai acontecer na América Latina. Eu e você não sabemos o que vai acontecer na África. Vocês já perceberam que a televisão não mostra nada do que está acontecendo na África? O coronavírus chegou lá. Nada! Parece que a África não existe, aliás. Parece que a África é um país
que não é um continente com milhares de países. Você entende o que eu estou querendo dizer? Nada. A televisão só mostra o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Brasil e em alguns países da América Latina. Você entende o que eu estou querendo dizer? Nós não temos dimensão do que está acontecendo no mundo. Não temos dimensão. Não temos dimensão. E eu não estou aqui para mentir. Não é um exercício de Poliana. Eu não vim aqui falar com vocês sobre insegurança para que você pudesse meditar. Porra nenhuma! O mundo está em crise. É real. Eu e você precisamos tomar consciência disso. E eu e você precisamos agir. Esse não é o momento de você ficar em casa jogando videogame. Esse não é o momento de você ficar em casa assistindo televisão. Não é. Esse é o momento de você aprender aquilo que você não sabe. Para que você possa desequilibrar a balança entre o dar e o receber e se preparar para poder passar por essa crise. Se você está em casa jogando videogame, se você está em casa, eu estou falando que isso é um costume mais de homem, tá? Se você está em casa de alguma forma assistindo televisão, isso não é o momento de você fazer maratona no Netflix. Não é o momento. Esse é o momento de você aproveitar o tempo que você tem para aprender aquilo que você não sabe. Porque é isso que vai fazer com que você consiga passar por essa crise de uma forma incrível. É isso. É isso que vai fazer com que você consiga passar por essa crise de uma forma incrível. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, bota aí sim para mim no chat. Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, eu quero que vocês botem aí para mim sim no chat. Tá bom? Bote aí para mim sim no chat. Então, o que eu quero aqui é verdadeiramente que você se prepare, certo? O que eu quero aqui é que verdadeiramente você se prepare. Prepare para o que vai acontecer, tá? Prepare para o que vai acontecer. Eu quero que você, e aqui é honesto, e eu quero falar isso para você porque eu sei que o que eu estou falando vai lhe ajudar. Eu quero que na terça-feira você entre no grupo exclusivo do Telegram. Que você entre no grupo exclusivo do Telegram. E que você espere, porque na quarta vai ter uma oferta com bônus e preço exclusivo do PNL para terapeutas. Eu quero isso. Eu não tô... Tudo que eu tô falando aqui é porque eu quero isso, de fato. Porque eu acredito que isso vai fazer bem para você. Porque eu quero de verdade que você tenha instrumentos no meio dessa crise para desequilibrar. Aí Ivan, eu não sou terapeuta. Aprende a ser. Esse é o momento. Aprende a ser. Aí Ivan, mas é no meio da crise que eu preciso mudar? É justamente no meio da crise que você precisa mudar. É justamente nesse momento que você precisa aprender. Coisas que você não sabe. É justamente nesse momento. E deixa eu dizer uma coisa pra você muito importante, tá? Eu e você nunca estivemos seguros na vida. Quando a gente cresceu e a gente era criança, se a gente teve pai e mãe, é provável que a gente tenha construído essa segurança no outro. Mas eles tinham que garantir algo que nós talvez não tivéssemos maturidade para garantir. Se você está num emprego e você está dizendo, eu vou ficar nesse emprego porque é mais seguro nesse momento, você está delegando para o outro a responsabilidade de se movimentar no meio dessa crise. Ou seja, você não está atuando num campo em que você tem controle, você está abrindo mão do controle da sua vida. Porque esse outro pode quebrar. Entende o que eu estou querendo dizer? E quando ele quebrar, você vai sair do emprego. Ah, Ivan, mas eu acho que esse momento é o momento de conseguir um emprego porque o mundo está em crise. Bullshit. Bullshit. É justamente porque está em crise e que o dinheiro muda de mão, é que esse é o momento de você empreender, esse é o momento de você se transformar em um profissional liberal, esse é o momento de você trabalhar por si mesmo, ser senhor do seu destino, parar de ficar batendo ponto, parar de ficar batendo ponto, ganhar o seu próprio dinheiro, ter liberdade, porque quem tem liberdade é quem empreende, quem trabalha para outra pessoa, bate ponto, funciona assim. Esse é o momento, porque é nesse momento que o dinheiro troca de mãos. E quem aprende o que precisa aprender num curto intervalo de tempo, vai longe. Tá bom? Vai longe. Vamos lá. Rapaz, vocês... Esse negócio acaba comigo, velho. Fazer esses negócios. Vamos lá. O ponto 3. Eu acabei já adiantando aqui com vocês, tá bom? O ponto 3 eu já acabei adiantando aqui com vocês. Deixa eu só ver o que é que o pessoal tá escrevendo aqui, porque eu tô falando.
Porra mesmo, Purpa. Muito bem. Raimundo tá dizendo, Ivan, uma amiga minha, educadora, me falou que uma pessoa próxima falou sobre clínicas de tratamento psicológico lotadas e com demanda os profissionais de saúde estão surtando também. Sim, exatamente, estão sim. Já aconteceu isso comigo, 20 anos estável, a empresa quebrou. É exatamente isso. Você pensa que tá tudo bem, mas na verdade você tá delegando a sua vida na mão de outra pessoa. Delegando sua vida na mão de outra pessoa. Já aconteceu isso comigo, 20 anos estáveis, a empresa quebrou. E deixa eu dizer uma coisa pra você, Raimundo, isso que você colocou aí, que é muito importante. Uma coisa muito importante as pessoas não estão abrindo mão de coisas que são essenciais na sua vida. Entende? As pessoas vão abrir mão de processos terapêuticos em que elas chegavam lá e elas falavam. E que aquilo era um momento, às vezes, em que elas tinham a oportunidade de falar. Isso aí elas podem abrir mão. Entende? Essa natureza da terapia pode ser que seja dispensável. Não sei. Tô alucinando aqui, tá bom? Tô alucinando aqui. Mas eu tô me referindo aqui a um processo terapêutico para uma pessoa que tá literalmente, eu vou utilizar essa palavra que não é muito boa, mas é isso, surtando em casa. Entende? Uma pessoa que quando coloca o pé para fora de casa, o pé direito, o coração bate forte e essa pessoa não consegue prosseguir. Uma pessoa que tem um trauma e um bloqueio emocional que está impedindo essa pessoa de continuar trabalhando. Entende? Para esses serviços terapêuticos que são essenciais, se você tem instrumentos para conseguir de forma magnífica entregar um resultado no curto intervalo de tempo, não vai haver crise para isso. Não vai haver crise para isso. E o pessoal está colocando aqui, o Van, os profissionais de saúde já estão precisando de ajuda. Precisam sim. Inclusive todo terapeuta precisa de terapia, tá bom? Só para ficar bem claro. Terapeuta que não faz terapia é até mesmo irresponsável. Tá bom? Eu tenho falado muito, inclusive, que é importante você ter congruência. É muito importante você ter congruência enquanto terapeuta. Certo? Então, terapeuta que não faz terapia é irresponsável. Todo terapeuta precisa de terapia. Faz parte do processo. Todo profissional de saúde precisa de saúde. Todo professor precisa de educação. Todo terapeuta precisa de terapia. É um consectário lógico, tá bom? Um consectário lógico mesmo. Exatamente, que vai querer voltar a ser funcional para poder seguir. Então vamos lá. O que acontece no terceiro ponto? O terceiro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha. Amanhã eu vou falar de insegurança do ponto de vista psicológico. Eu vou explicar para vocês por que focar naquilo que a gente não tem controle leva a gente a processos crescentes de insegurança. Eu vou falar sobre isso amanhã. Hoje o que eu quero é verdadeiramente provocar vocês para vocês entenderem algumas coisas aqui. A minha provocação hoje aqui tá num nível bem estrutural. Eu tô balançando a estrutura porque eu quero que você perceba o quanto essa merda dessa insegurança tá impedindo você de realizar. Entendeu? Val tá dizendo aqui, o caso é sério, já paguei 2 meses de terapia antecipada. Eu quero impedir isso. Então, o terceiro ponto que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Nos momentos de crise, o dinheiro troca de mão. Certo? Eu falei isso para você. Dinheiro e poder troca de mão. Mas para que você efetivamente possa acessar isso, é fundamental que você se permita aprender aquilo que você não sabe. Entende? Deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Quem aqui se lembra do Charles Darwin quando ele dizia assim: não é o mais apto, não é o mais forte, talvez não seja nem mais o mais inteligente. É aquele que possui maior capacidade de se adaptar, que verdadeiramente sobrevive. É aquele que possui maior capacidade de adaptação, que verdadeiramente sobrevive. Não é o mais apto, não é o mais forte, não é o mais inteligente. É aquele que possui maior capacidade de adaptação, que efetivamente sobrevive. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, eu quero que vocês saiam, primeiro ponto, saiam do movimento do jornal. E eu quero que vocês, de alguma forma, comecem a entender o que está acontecendo com essa crise.
Comecem a entender o que é que está acontecendo com essa crise. Comecem a entender, e aí aqui eu vou falar até mesmo para a vida de vocês, para a vida de vocês como um todo. Comecem a entender o que é que de alguma forma você não sabe que se você soubesse, ajudaria você a passar por essa crise de uma forma melhor. Para mim, existem dois movimentos. Um movimento que é para dentro, que é de você desenvolver inteligência emocional. E por isso nós criamos uma comunidade chamada Comunidade Gênio Emocional, cujo objetivo fundamental é otimizar os padrões de programação neurolinguística para ter domínio emocional. Esse é um primeiro movimento. E o segundo movimento para mim é compreender como eu posso servir. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? De que forma eu posso servir? Porque eu já disse para vocês, eu e você estamos aqui para poder servir. E é a magnitude da nossa capacidade de servir que vai desequilibrar a balança entre o dar e receber e vai obrigar o universo que está em dívida a compensar, gente. É a magnitude do servir. Entende? É a magnitude do servir. Desde que começou esses processos do coronavírus e que a gente começou um processo de digitalização, primeiro, por óbvio, como todo ser humano, eu entrei em negação, né? Eu entrei em negação, aí eu não aceitei, eu sofri, foi difícil, entende? Eu tinha vários projetos para esse ano. Um dos projetos desse ano era continuar minha formação com o Grindr. Eu já estava com as passagens compradas e foi cancelado o curso. E aí, pasme, o curso era na Itália. Imagine, impossível, né? Impossível, porque a Itália foi atingida de uma forma incrível pelo coronavírus. E aí teve a fase do luto, sabe as 5 fases, né? Então, teve todo o processo. Né? Um dia eu vou falar sobre essas fases aí. Teve todo um processo. E aí, o que aconteceu foi que, quando eu aceitei, eu percebi uma coisa muito importante. Eu percebi que o mundo estava se digitalizando. E que era provável que eu demorasse muito tempo, para voltar a ter contato pessoal com a pessoa, a poder vir dentro de uma sala com segurança, eu desenvolver um atendimento terapêutico para poder ajudar aquela pessoa a superar uma condição emocional. E que se isso acontecesse, poderia ser que isso fosse suspenso e que talvez, inclusive, algumas pessoas por insegurança, pessoas que fazem parte do grupo de risco, talvez demorasse muito tempo para poder fazer isso. Então o que eu busquei foi, por exemplo, aprender a otimizar os padrões de programação neurolinguística para alcançar os mesmos resultados, só que online. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E esse foi um movimento extremamente importante. E foi um movimento que eu incorporei ao PNL para terapeutas. Porque lá você vai ter um módulo, sempre depois da apresentação de um padrão, uma aula onde eu explico como você pode aplicar aquele padrão, por isso aqui, ó, online, para que você possa fazer todos os seus processos de terapia online. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Isso significa um movimento para aprender talvez aquilo que você não tem nem ideia de como fazer. Eu estou dando um exemplo, mas eu sei que existe um sem número de exemplos na sua vida. O mundo mudou. Como foi que ele mudou? Ficar focado naquilo que não está dando certo, como por exemplo, a ameaça de extinção nesse momento, é uma coisa que pode simplesmente prejudicar você e não fazer com que você desenvolva competências que são importantes para passar por essa crise, tá bom? Então eu quero que você fique ligado, porque eu acredito profundamente que aonde o foco está, a energia flui. Aonde o foco está, a energia flui. E eu quero que o seu foco esteja na solução. Eu quero que o seu foco esteja na tua capacidade de servir. Eu quero que você maximize isso. Nesse momento que o mundo está passando, mais do que nunca, é importante que a gente maximize a nossa capacidade de sentir. É importante que a gente desenvolva a nossa capacidade de servir. A nossa capacidade de ajudar pessoas. Eu e você estamos aqui para poder ajudar pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? E essa chacoalhada que eu dei aqui em vocês hoje, com esses 3 pontos, é para que justamente você não deixe
a insegurança bloquear a sua vida. Você não deixa e não permita que a insegurança bloqueie a sua vida. O primeiro ponto que eu falei com vocês foi: sai da merda da televisão, porque eles estão lhe manipulando. Eles estão utilizando o cérebro reptiliano, o seu cérebro ancestral, o cérebro mais primitivo, para manter a sua atenção, o seu foco naquilo que eles querem. Sai disso. Sai disso. Porque isso está lhe prejudicando. Isso está fazendo com que os seus índices de ansiedade, os seus índices de insegurança, os seus índices de medo cresçam. E isso não vai ajudar. Você não vai ter controle sobre isso. E o mais foda de tudo é que eles estão falando de coisas que você não tem controle. E que quanto mais você percebe que você não tem controle, mais inseguro você fica. Justamente porque você não tem controle. Toda vez que você foca naquilo que você não tem controle, você se sente mais inseguro. Você sente mais medo. Porque você está focando em tudo que você não tem controle e começa a sentir que você de alguma forma não tem controle sobre a sua vida. Isso é uma merda. Para com isso. Suspende isso. Suspende isso e compreende dois movimentos. Primeiro ponto 1, realmente o mundo está entrando em crise. Realmente vai acontecer coisas que a gente não imaginava que eram possíveis. Realmente a gente vai viver uma crise que a gente nunca antes imaginou que era possível. Em escala global. Em escala global, desemprego, fome, índice de violência crescendo. Opa, me ligaram aqui. Ok, isso não é ser isso não é ser poliana. Eu não estou pedindo para você ser poliana. Eu estou pedindo para você ser sóbrio na avaliação da realidade. Sóbrio na avaliação da realidade. Ok? Sóbrio. Mas isso faz com que você perceba justamente que nunca antes as pessoas estiveram em dor como agora. Então dá um passo para trás. Para de consumir essas notícias de merda. Dá um passo para trás e pensa assim: como é que eu posso servir? Quando você descobre como é que você pode servir, vai vir uma segunda coisa que é muito importante. Isso significa então que para servir eu preciso aprender algo que eu não sei. Eu preciso aprender algo que eu não sei. Entende? E aí você aprende isso. E quando você aprende isso, você está pronto para poder desequilibrar a balança entre o dar e receber. Para poder dar uma contribuição que seja tão magnífica que o universo se sente em dívida e ele vai ter que compensar. E aí você não vai ter só dinheiro. Você vai ter um sem número de outras coisas na sua vida. Mas você vai ter dinheiro também. E o que eu quero encerrar essa live é: peço encarecidamente para quando você tiver dinheiro que você atenda as suas necessidades da sua família. Realize os teus sonhos nessa ordem e faça muita, muita, muita atividade social. Muita. Faz sentido isso? Se faz sentido isso, inspira, solta, ok? E eu quero agradecer a vocês por essa live, certo? Dizer para vocês que eu tenho 2 minutinhos e que terça-feira nós vamos começar um movimento do PNL para terapeutas. Eu quero vocês lá no meu grupo do Telegram. Lá no grupo mesmo eu vou mandar uma mensagem para ir para um outro grupo. E aí lá vai ter um vídeo em que eu vou explicar coisas bacanas para vocês, tá bom? Bônus. Gente, eu já falei de um bônus aqui chamado de frente para a câmera, para que você possa aprender a construir vídeos para o YouTube, para Story, para IGTV, para o feed, construir vídeos envolventes para atrair pessoas para suas redes sociais. Pois é. Esse vai ser um bônus também, o de frente para a câmera, para que você possa eliminar os teus medos de falar de frente para a câmera, para que você possa fazer isso bem. Então, você precisa estar no grupo do Telegram. Existem alguns bônus que serão exclusivos de lá. Inclusive, nós vamos ter um bônus relâmpago. Vocês estão ouvindo? Relâmpago. Que só vai ter acesso a esse bônus quem fizer o investimento na primeira hora, assim que a gente anunciar o bônus relâmpago. E você tem que estar lá no grupo. E esse bônus relâmpago, eu acredito que vale mais do que todos os outros bônus, tá bom? Brincadeiras à parte, mas é isso. Eu tenho 30 segundos, eu tenho que fechar isso aqui, tá bom? Amanhã a gente se vê aqui e logo depois eu vou fazer a oferta para vocês, tá bom? Um abraço!